Vamos comentar o fato que foi bastante repercutido no dia de ontem, que foi a morte do prefeito aqui de São Paulo, o Bruno Covas, morreu ontem aos 41 anos. Ele vinha aí lutando contra o câncer no sistema digestivo, um câncer muito agressivo que levou o prefeito em pouco tempo a, a, a óbito. Políticos e personalidades de todas as áreas se manifestaram sobre sua morte. Ontem, quem acompanhou a televisão ontem, os canais de notícia, principalmente, fizeram uma ampla cobertura do velório, do cortejo fúnebre até o enterro em Santos. Para muita gente foi estranho, né? Essa ênfase na cobertura do prefeito. Afinal de contas, o prefeito, apesar de ter uma carreira já longa na política, ele já tinha sido deputado estadual, federal, ele ganhou destaque há poucos anos, quando ele se tornou vice do João Dória. Não é isso, Juliana Fratini? A gente não ouvia muito isso falar de mesmo. Bruno Covas, ele não tinha tanto destaque assim. Ele ganhou mais destaque depois que ele virou vice do Dória na prefeitura. Ele tem uma trajetória muito íntima com a política, né? Por derivar de uma família de um político bastante respeitado e bastante conhecido na cidade. Então, isso já foi um adianto, digamos assim, na carreira dele política, mas ele foi trilhando também os próprios caminhos. Eu me recordo bem, não sei se todos os ouvintes lembram, ele tinha sobrepeso quando ele começou a campanha junto ao João Dória. E o João Dória era tão rápido, tão ágil, que ele teve que fazer até uma dieta para poder acompanhar. O Bruno foi se transformando a si mesmo, foi se melhorando, foi se tornando cada vez mais forte por si mesmo. Então, ele teve a própria trajetória construída também. E ganhou, claro, notoriedade no momento em que o prefeito também desistiu do mandato para concorrer ao cargo de governador e, assim, foi reeleito. Agora, a gente tem que estar de olho no que fará o seu vice, Ricardo Nunes. Eu acho que isso é mais importante. Ricardo Nunes já declarou e deve seguir o mesmo caminho proposto pelo Bruno Covas. Vamos aguardar. Já convidamos, inclusive, o novo prefeito, o Ricardo Nunes, para uma entrevista. A resposta foi afirmativa, positiva. A gente só está ajustando a agenda para ver quando é que ele vai poder falar com a gente aqui. Alexandre Borges, você fez um comentário bastante pertinente no seu Twitter, falando sobre a importância de um político moderado, né? O Bruno Covas era um moderado. Você pode explicar por que é bom para a política, em tempos como os de hoje, que tem populismo de esquerda, populismo de direita, por que é importante a gente valorizar os moderados? Vamos lá. Só que antes de falar isso, eu queria só fazer um parênteses, acho que também em homenagem à memória do Bruno Covas, a gente tem que lembrar que uma das últimas vezes que ele frequentou o noticiário foi quando ele levou o filho dele à final da Libertadores, aqui no Rio de Janeiro, né, aqui no Maracanã, entre Santos e Palmeiras, né? E ele foi muito criticado por muita gente, mesmo respeitando todos os protocolos de segurança, enfim, e ele pressentindo que ia partir, né, ele quis ter esse último momento com o seu único filho, né? E a gente vê, somente nos últimos dias, como os dois eram ligados, né? Então, um primeiro comentário que eu gostaria de fazer é muito cuidado quando você está nas redes sociais e sente aquela urgência de dar opinião sobre tudo, a bancar o juiz de todo mundo, a ser aquela consciência ombudsman da humanidade. E, de repente, hoje eu acho que tem muita gente que criticou o Bruno Covas na época, hoje está caindo a ficha e está entendendo que era apenas o último momento bacana que liga. Futebol liga muito o pai ao filho, né? Eu falo por mim, com meu pai, por exemplo, que já é falecido, grandes momentos que eu tenho na minha vida com meu pai era a gente ir ao Maracanã, entendeu? E era um assunto, era uma coisa que unia a gente, que a gente gostava e tal. Então eu acho que é uma coisa que realmente une muito o pai e o filho, né? Então, fica aí um primeiro comentário que eu acho que a gente tem que tomar cuidado antes de já sair julgando, já sair achando que é o bastião da moralidade humana e apontando dedos para todo mundo, porque nesse caso foi realmente uma tremenda injustiça que foi feita com ele e agora eu acho que todo mundo entendeu.
Isso é uma coisa. Em relação à moderação, o que acontece é o seguinte, eu acho que o Brasil ele está pagando um preço que há décadas, eu diria pelo menos desde o Getúlio Vargas, se criou uma ideia de que o centro, em termos do espectro político, era uma coisa ruim. E o que é bom é sempre o outsider, é o anti-establishment, é quem não é do sistema. Como, por exemplo, lá em 1930, o Brasil, depois de anos de República Velha, dividindo o poder entre Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, você teve o gaúcho Getúlio Vargas vindo fazendo uma revolução e literalmente amarrando o cavalo no obelisco e tomando poder ali por 15 anos. E a partir dali, e ele foi um cara popular, populista, aquela coisa de pai dos pobres, enfim. E a partir dali, o Brasil foi muito intoxicado por essa ideia de que se você é um político de carreira, se você é um cara moderado, se você respeita as leis, se você é um sujeito que... Por exemplo, vou dar um exemplo de um político que eu não escondo de ninguém que eu gosto, que é o Kim Kataguiri, deputado, que é meu amigo e é um cara que eu admiro. Eu acho que é talvez o melhor deputado federal do Brasil hoje. O Kim, ele é um cara que está o dia inteiro lá, relatando projetos, participando de comissões, aprovando leis, e isso não tem o mesmo apelo. Um deputado trabalhador não tem o mesmo apelo daquele sujeito que não trabalha, não sabe nada do que está acontecendo, mas fica o dia inteiro em rede social lacrando, falando frases de efeito, dando declaração bombástica, nem aí com a política real, com a política que realmente impacta a vida das pessoas, que realmente melhora a vida das pessoas e do país. Então eu acho que a gente deveria olhar para a gente como o Alexandre Calil, como aqui no Rio Eduardo Paes, como o Bruno Covas em São Paulo, como uma série de políticos, inclusive esses eleitos em 2020, muito com esse perfil centrista moderado, que não tem nada a ver com o centrão, tá? Que é um apelido para a política fisiológica. Mas tem essa ideia de que centro e centrão é a mesma coisa. E não é. Uma coisa é esse bando de fisiológico que troca apoio por emendas, por loteamento de estatais do governo. Outra coisa é o político, que é o político do entendimento, é o político do trabalho, é o político que entende que você tem que negociar para aprovar as coisas, que é melhor você negociar. E o Ronald Reagan dizia isso. Ele preferia conseguir 80% do que ele queria numa negociação do que se jogar de um penhasco empunhando uma bandeira e não conseguir nada. Então, eu acho que fica também o exemplo do Bruno Covas, não só dele, como de outros políticos que estão aí, que não são políticos de gritaria, não são políticos de frases de efeito. Isso é uma coisa que os deputados reclamam. Terminando, por exemplo, dos deputados que eu conheço, que eu tenho algum tipo de contato, um deles, outro dia, estava reclamando nisso. Ele falou, cara, a gente aqui quando senta para trabalhar, ninguém entrevista a gente, ninguém dá bola, a gente não sai em jornal. Agora, se eu parar de trabalhar e for dar uma declaração de efeito, aí eu estou em todos os jornais, eu estou em todos os sites. Ele falou, então já começa a imprensa convidando a gente a parar de trabalhar e ficar falando besteira em rede social. Então, eu acho que um político como Bruno Covas e tantos outros que estão surgindo aí e que ganharam algum protagonismo desde a última eleição do ano passado, eles merecem mais respeito e mais atenção, porque são eles que avançam o país e impactam positivamente a vida da população. Alexandre Borges, você falou aí da importância da lacração, né? Queria saber do Marcelo Vitorino, que é um especialista no mundo digital, na comunicação digital. Nós estamos condenados a isso hoje, Vitorino. Nós somos reféns da cultura da lacração. Não tem isso não. Eu até fiquei muito surpreso em ouvir o Alexandre falar que é fã do Kim Kataguiri, porque assim, o Kim só chegou onde chegou lacrando. Então, isso foi lá que ele é um produto do MBL, que nada mais é do que um produto da polarização de redes. Então, assim, ele evoluiu enquanto parlamentar, não tenho dúvida nenhuma. Assim que ele entrou, ele já entendeu que o jogo era diferente. Mas a gente não pode negar, né, da onde ele veio e quais são as suas relações. Então, não é porque ele evoluiu que a gente tem que esquecer de onde ele surgiu. Eu entendo isso, assim. Se eu não mudasse também de opinião, como é que eu cobraria que alguém pudesse mudar dele, né? Então eu também mudo de opinião. É que o Kim mudou bastante. Ele entrou e aprendeu que devia negociar com todo mundo. Ele já ficou amigo da pessoa do PSOL,
já bateu bola com a outra do PCdoB. Então, assim, foi muito diferente do que ele pregava anteriormente para se eleger. O MBL era uma ponta de lança. Então, eu não acho que tem que ter lacração para se dar bem. Você tem que ter um negócio chamado reputação. E reputação você constrói passo a passo, dia a dia. Com quem você anda, o que você está propondo, se você fica uma hora para o lado de cá, outra hora para o lado de lá. Então, assim, não precisa lacrar. Você tem que construir a sua história. Agora, tem que fazer sentido, né? A gente perdeu, boa parte dos partidos perderam a sua autoridade quando se coligaram. Como é que pode, por exemplo, você ter um prefeito que é do Democratas e o vice dele ser do PT? É um negócio esquisito para o eleitor. E aí você perde a ideologia. Então, acho que não precisa lacrar, não, Aldrin. Acho que a questão é trabalhar e também parar de ficar se fazendo de vítima. Quando eu trabalho, ninguém fala do meu trabalho. Rapaz, você tem rede social, tu tem impulsionamento. E olha, o impulsionamento é pago pela Câmara. Então, assim, esse povo aí, Alexandre, manda parar de mimimi aí e vai trabalhar, rapaz. Dá para se divulgar também. Você tem audiência orgânica do YouTube, você tem Instagram. Então, pô, dá muito bem para falar com o público. Espera aí, o Marcelo tá brigando aqui com o Alexandre. Não é briga. Não, mas peraí. Não, a gente confronto tem na de visões. Não tem briga nenhuma. Eu elogiei o Kim como deputado, ele criticou o Kim como candidato. Eu falei que o cara estava reclamando de falta de exposição, ele falou que todo mundo na Câmara tem exposição. Então, já que todo mundo tem, quem é que sobressai? Quem fala besteira? Então, pode ser... na verdade, não refutou nenhum dos meus argumentos, está tudo tranquilo. Eu não falei que você sobressai quem fala besteira. Eu falei que você sobressai quem é mais hábil na arte de se comunicar. E aí que tá, a Câmara mesmo dispõe de verba para que o parlamentar se comunique. Só que quando entrou o pessoal do MBL do Novo, o que eles fizeram? Não, a gente não quer. A gente refuta toda a verba de gabinete que tem. Então agora toma, meu. Tem senador que faz isso também. Tem um senador da República, eu não vou citar o nome, mas ele falou que assim, eu não gasto dinheiro com funcionário da minha equipe. Sabe qual que é a produção legislativa dele? 0. Aí sabe o que ele fica fazendo? Ele fica aliciando os assessores dos outros senadores para fazer os projetos de lei dele. É muita sem vergonhice, né? Então, assim, você ficar pagando não, porque eu sou ético, eu sou moral, eu não gasto dinheiro público. Olha, do meu ponto de vista, se você se elegeu parlamentar, é para você fazer o trabalho. Se tiver que ter um assessor, tiver que ter 10, contrate os assessores que precisa para fazer seu trabalho. Gaste o que você tiver que gastar para comunicar com o eleitor, com o cidadão. Porque isso faz parte do teu mandato. Quando você não faz isso, aí sim você está desperdiçando o seu mandato. Então, eu não posso passar a mão na cabeça e falar que só quem lacra é que tem espaço, não. Porque a Câmara dos Deputados e o Senado dão condições para que todos os parlamentares consigam falar com o seu público. Não à toa, o Fernando Haddad, que esteve aqui em entrevista conosco na semana passada, se prejudicou muito ao não saber comunicar adequadamente todas as suas realizações diante da prefeitura. Que tinha umas que era ruim pra caramba também, né, João? Então, mas a comunicação, ela foi bastante débil, sobretudo no ambiente digital, em que o Dória surfava demais. Independentemente de ele ser menos conhecido na política, ele usou muito melhor um instrumento de comunicação digital. Fernanda, voltando aí na pauta inicial da morte do Bruno Covas, vários políticos, várias lideranças aí de Brasília se manifestaram no dia de ontem. Ele era visto como um político promissor. Ele já tinha dado declarações que ele tinha o sonho de ser um dia presidente da República. A gente teve bastante postagem de deputados hoje em mandato que dividiram o Congresso com ele, né? Porque ele também foi congressista aqui. Então, a gente teve essa sensação de perda. E o principal sentimento que eu percebi e que foi dito por eles foi essa questão dessa figura promissora. Então, acho que vai exatamente ao encontro do que você está dizendo. E ao encontro do que o Ale falou também, que ele era um cara moderado, que ele era uma esperança, né, de conseguir fazer essa política moderada sem essa pegada centrão, que muito bem o Ale separou, né, porque muita gente confunde essa questão de moderado e centrão, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e o Bruno tinha esse perfil. Então algumas lideranças partidárias contaram experiências que tiveram com ele,
né, um candidato que eu trabalhei no ano passado dividiu aí uma frente de prefeitos com ele, contou experiências sobre justamente essa abertura dele para ouvir, essa abertura dele para mudar de opinião, para conversar, para convergir. Então, era um político de fato importante. Muita gente fala, mas ele era só o prefeito de São Paulo, enfim. Mas as cabeças pensantes políticas não se fazem só pelos cargos em que ela ocupa, e sim pela influência também que ela exerce sobre os outros políticos. Então, eu acho que isso foi uma questão que foi muito falada por aqui, sobre o Bruno. Então, também, e teve a questão também do noticiário, né? A forma como tudo se deu foi muito triste, né, na verdade. Eu acho que faltou falar uma coisa que talvez os mais jovens não tenham a noção, né? Nós que somos um pouco mais vividos, né? Marcelo Vitorino, que está na casa dos 50 anos já. A gente conheceu o Mário Covas. Para quem é de São Paulo, para quem acompanha a política há algum tempo, a marca Mário Covas tem uma força muito grande, teve uma força, uma relevância muito grande na política brasileira. Foi meu primeiro voto na vida, Aldo. Ah, é? Na eleição de 89. Votei nele para presidente. Eu sou de Santos, eu não sou político, mas acompanho política com bastante paixão há muito tempo. E conheço muita gente que trabalhou com o velho Mário Covas, conheci muita gente, conheço alguns que ainda estão vivos. Ele nasceu em Santos, ele começou na política em Santos, veio para São Paulo, foi prefeito aqui e fez uma história, né? Para quem achou muito a cobertura dos veículos de imprensa ontem da morte, do cortejo e do enterro do Bruno, não imagina como é que foi a cobertura da imprensa quando o velho Mário Covas morreu em 2001. E houve uma ampla transmissão de todas as emissoras de TV, não foram só canais de notícia. E havia muita gente nas ruas de São Paulo para se despedir. Eu lembro das pontes nas marginais, quando passava lá o caminhão de bombeiros. Essas imagens estão no YouTube. O cortejo fúnebre do Mário Covas. Eu nunca tinha visto um político ser reverenciado dessa forma em uma despedida, como aconteceu com o Mário Covas. Essas imagens estão no YouTube. Não faz isso não, Aldre. Não fala isso pra mim, não. Eu nunca tinha visto. Pelo amor de Deus. Eu nunca tinha visto. A gente viu Tancredo. Você já... Né, eu tô com 42, mas eu posso falar. Pô, eu era criança, eu vi o cortejo do Tancredo. Foi muito maior. Talvez o do Covas tenha sido grande, mas o do Tancredo foi a coisa que me emociona até hoje. Você acha que tem a ver com o fato deles terem passado um calvário público, tanto no caso do Tancredo como do Mário Covas, o Bruno Covas também, né? O fato deles terem exposto, não terem medo de expor o drama que eles estavam vivendo, você acha que isso aproxima mais do povo? Não, tem outras coisas aí. Você não ouviu falar de um escândalo de corrupção envolvendo nem Tancredo, nem Mário Covas e nem o Bruno. Então, assim, o Bruno não era considerado pela classe política um puxador de voto, tá? Ele não era um cara que, onde ele passava, ele animava as pessoas. Tipo, o Aécio no PSDB era uma figura cativante, entendeu? O Bruno era uma figura de bastidor. O Bruno, para o PSDB, seria como o Kassab na época do Democratas, antes dele ir para o PSD. Eram figuras de bastidor. Então, não dava pra falar, não, era uma grande liderança. Não era uma grande liderança. Mas era um quadro que poderia vir a se tornar, principalmente depois de ter virado prefeito de São Paulo. É que, assim, não era uma grande liderança carismática, né? Se nós formos ver pelo termo do comportamento mais sedutor. Mas se mostrou capaz de fazer a gestão que ele se propôs a fazer. Existe uma crítica muito grande em torno de alguns erros, como foram tratados alguns... É porque vocês não são de São Paulo, né? Fora o Aldre. Como foram tratados os moradores de rua, por exemplo, em períodos de frio. Então, você sabe que onde a gente mora tem jornal, né? Você sabe disso, que aqui a gente lê jornal, a gente assiste TV, você sabe, né? Ele tá engraçadinho hoje. Ele tá todo engraçadinho. Tem a internet. Tá todo engraçadinho. Aqui também, né? Então, desculpa, eu tô brincando não com quer dizer você, que vocês não acompanham,
Mas aqui isso foi muito sensível. O que vinha acontecendo aqui em São Paulo, o que está acontecendo na cidade, em torno dos moradores de rua, que cresceu muito o número de famílias que perderam casas, que entraram para a linha da pobreza, da fome, foi muito grande. E a cidade também não conseguiu dar as respostas adequadas. Então, creio que essa foi a principal crítica em torno dele, mas não significa que não tenha sido uma liderança competente em outros segmentos, né? Embora não tenha sido carismática, conforme você colocou aí em comparação com outras. O Kassab não é carismático e é um cara que tá dominando o jogo político agora. O cara levou Eduardo Paes, tá levando o presidente do Senado, provavelmente o Alckmin vai para o PSD, ou seja, você não precisa ser ser populista nem popular para ser uma grande liderança. A grande verdade.